Boa noite, queridos amigos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos acolher a todos, né? E que nos sintamos envolvidos no seu infinito amor, na sua misericórdia, nesse nosso encontro de hoje. Para que possamos renovar, né, nossas fé, nossas convicções, né? Então, o estudo de hoje é servir para que possamos ser aqui renovados e alimentados por esse amor, né? Sendo daqui mais fortalecidos para a nossa ação, que Jesus espera de nós no mundo. Então, peço a todos, vamos fazer agora a nossa mensagem de hoje, mais um encontro com o Evangelho de Jesus. E, posteriormente, seguiremos para a palestra doutrinária com o tema A Boa Nova, na abordagem espírita, né? Com o nosso palestrante, nosso irmão Robson Cunha, que vai nos dar o prazer aqui de estar palestrando aqui para nós. Para iniciarmos os nossos trabalhos, vamos fazer uma oração de abertura. Então, peço a todos que fechemos nossos olhos. Procure entrar em sintonia com o nosso amado Mestre Jesus, com nossos mentores espirituais, com os protetores da nossa casa espírita, com toda a espiritualidade superior que aqui se faz presente, nos dando sustentação, para que tenhamos um excelente aprendizado e que possamos crescer juntos com o estudo do Evangelho e com a palestra doutrinária desta tarde e noite. Querido amigo Jesus, nos ampara, Senhor, nesse momento em que iremos fazer o nosso estudo do seu Evangelho, para podermos bem compreender os seus ensinamentos. Permita, Senhor, que muitas luzes desçam sobre nós, em nossos lares, onde estejamos nesse momento. E que essas luzes, amado Mestre, acendam também as luzes da nossa casa mental, onde residem os nossos pensamentos, e que ao término dessa nossa reunião de hoje, não a deixemos apagar, nem sequer perder a intensidade. E que possamos passar adiante para iluminar muitos outros irmãos que participam conosco nessa jornada reencarnatória. Que assim seja. Bem, pedir a Gilmar que coloque o texto do Evangelho, né? Compartilhe comigo o texto do Evangelho de hoje. Para a nossa meditação nessa noite, iremos estudar o capítulo 24, que traz como título o nome de uma pequena parábola de Jesus. Né? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Interessante que Kardec, nesse capítulo, analisa essa palavra de Jesus e, inclusive, comenta por que Jesus fala por parábolas. Ele analisa também, não vades ter com os gentios, não são os que gozam de saúde que precisam de médico, coragem e fé, carregar sua cruz, e quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Antes de seguirmos com a leitura, passar a leitura do Evangelho, gostaria de trazer a definição de 3 elementos, né, que a gente vai tratar para ver nesse texto. Candeia, candeeiro e alqueire. A candeia é uma lâmpada de barro alimentada por óleo, azeite de oliva, né, e que contém um pavio, né, muito semelhante à lâmpada de Aladim, né, aquela lâmpada de Aladim que nós conhecemos. Então, aquilo é uma candeia, né? Eu trago essa definição porque, a depender da região, né, do país, ou então até mesmo da época, né, essas palavras tomam outros significados. Né? Então, candeia, na época de Jesus, era essa lâmpada de barro. Candeeiro era um sustentáculo para essa lâmpada. Né? Ele serve para colocá-la no alto, né, para deixar ela no alto, iluminando todo o ambiente. O alqueire, né, é um vasilhame utilizado para guardar o azeite de oliva. Ele é uma unidade de medida volumétrica da época, né? Então, você comprava, eu quero comprar um alqueire de azeite de oliva, mas vasilhame, né? Então, servia, quando vazio, para ser colocado sobre a candeia, para a chama apagar, né, e guardar a lâmpada. Então, você abafava a chama, né, cortava o ar
e assim apagava a lâmpada. Tá? Então, vou passar agora a leitura do Evangelho. Vou compartilhar o livro, que os adultos ficaram. Capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sobre alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo de alqueires. Põe-na, ao contrário, sobre candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Ponha sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem, vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Na noite de hoje, iremos nos ater apenas à candeia sobre alqueire. Essa palavra nos é trazida pelo Mestre Jesus, nos é trazida pelos apóstolos, né? Jesus, 3 apóstolos evangelistas, que é Mateus, Lucas e João, né? Cada qual com algumas pequenas diferenças. E eu escolhi para a nossa reflexão de hoje a versão do evangelista Lucas, que se encontra no capítulo 8, versículo 16. Né? Ela é um pouco mais extensa, os outros versículos fazem parte, de um certo modo, né? Mas vamos fixar, sobretudo, no versículo 16 do capítulo 8. Jesus nos fala da candeia, que muitas vezes é acesa, é acendida, mas que por vezes é escondida, ou debaixo do alqueire, ou debaixo do leito da cama, e deixa de dar a sua luz. Jesus convida-nos a colocar essa candeia no candeeiro, para que todos que entrem na casa, né, possam vê-la. Então, será essa a mensagem ou a lição de Jesus que irá nortear a nossa reflexão nessa tarde? Né? Onde vamos colocar a nossa candeia? Essa lição, ela nos ensina a importância de que cada um de nós acenda a nossa candeia. E há uma urgência de acendermos essa candeia, né? Sobretudo nos momentos de sombras pelos quais a humanidade, de um modo geral, vem passando. A sombra da esperança, a sombra do pessimismo, a sombra da desilusão quanto ao futuro, quanto à humanidade, quanto aos elementos da religião, quanto aos elementos espirituais, né? Como nós precisamos, como nunca, manter essa chama bem acesa, não deixando que as sombras que muitas vezes envolvem a muitos corações e consciência do mundo, possam apagar, né? Então, o próprio Jesus, no capítulo 24 de Mateus, né, a falar acerca dos momentos de transição que ora vivemos, ele disse que seriam momentos difíceis, seriam momentos marcantes, anunciando novos tempos, né, novos tempos para a humanidade. Né? Como nunca, meus irmãos, nós precisamos manter essa chama bem acesa, né, bem envolvente, aquecendo os corações nessa irradiação de amor, de esperança, de fé. Né? Por isso, meus amigos, vamos refletir acerca da importância de acendermos essa nossa candeia, né? Como luz que nos orienta nesses momentos difíceis. E, claro, colaborar ou ajudar aqueles que caminham conosco, né? Mas ainda não conseguiram acender as suas candeias, as suas luzes. Então, o importante é que nós os ajudemos, é claro, né, a acender as suas próprias candeias, a lhes dar um tempo a mais para aprenderem que precisam acender as suas próprias luzes interiores, porque as luzes de fora, as luzes dos outros, poderão nos auxiliar
mas sempre chegará o momento em que precisaremos da nossa própria luz para prosseguirmos e avançar, né? Pela nossa própria luz. Porque as luzes de fora, as luzes dos outros, poderão, pelas circunstâncias da vida, ser levadas a outros planos, a outros trabalhos, a outros locais. E então estaremos nós com nós mesmos, com a luz ou não, que já poderemos acender, né? Então, é importante nós aprendermos a acender nossas próprias luzes. No último capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, ele diz mais ou menos isso em sua mensagem lá no encerramento, né? Intitulada Façamos Nós a Nossa Luz. Ele diz mais ou menos assim: as luzes, as tochas daqueles que caminham conosco ajudam-nos por um momento, por uma hora, por alguns dias, por alguns meses, e até mesmo por alguns anos. Mas sempre virá um instante em que estaremos só nós mesmos, nos testemunhos mais difíceis, com a luz que já podemos acender, né? Então, quanto maior for essa luz, maior vai ser o nosso atendimento, né? Para resolver nossos problemas, que nos deparamos todos os dias. Daí a importância de meditarmos um pouco mais sobre o que Jesus quer nos dizer com essa candeia que se acende em nossa casa. Então, quando a gente fala em casa, já nos leva a um outro patamar de reflexão, né? No sentido espiritual, a lição de Jesus entendeu que essa casa, a primeira e mais fundamental das casas a ser cuidada, a ser iluminada, será a casa onde efetivamente moramos, tanto aqui como lá no mundo espiritual, né? Não importa se sejamos encarnados ou desencarnados, né? Seja onde for, moramos onde projetamos os nossos pensamentos. Moramos em nossa casa mental. Já parou para observar isso, né? Que é o pensamento que nos faz evoluir, tomarmos decisões, né? O nosso livre-arbítrio, né? A mente é a casa onde residimos com as nossas características que ali nos são próprias, com tudo aquilo que ali dentro resolvemos manter, colocar, cultivar. Então, essa casa onde precisaremos acender essa candeia, da qual nos fala Jesus, é primeiramente, mais fundamentalmente, né, a casa da mente, a nossa casa mental, onde nós de fato vivemos. Porque sem essa, dificilmente conseguiremos acender o que quer que seja. Dificilmente poderemos efetivamente contribuir para que o nosso lar seja um ambiente mais espiritualizado, mais iluminado, se antes não cultivarmos essa nossa casa interior. Essas luzes, né, essas candeias que se vão acendendo em nossa alma, na verdade são luzes que o estudo do Pentateuco, a compreensão mais elevada da doutrina espírita, aos poucos vai nos trazendo, né? Então essas são as luzes. Existem elementos de cuidado para que essa candeia se mantenha acesa e cumpra efetivamente a sua missão, né? Para que quem entrar nessa casa possa ser iluminado por essa candeia. Então ela tem que ser mantida no alto para que possa iluminar todo o ambiente. Então, quem entrar em contato com essa minha casa mental vai poder extrair e levar um pouquinho da luz que nela se encontra, né? Aquela luz que encontra acesa ali em cada uma de nossas casas. Cada um que entrar vai poder extrair um pouquinho. Isso tem profundidade, né? É fantástico. Assim, você se auto-iluminar e iluminar quem está do lado, né? Então, esse é o nosso propósito na interação com as pessoas no dia a dia, no cotidiano, né? Nós estamos visitando uns aos outros, né? Então, vou fazer uma pergunta. Aqueles que estão visitando minha casa, sai dela com a luz que já foi acesa ou não? Olha a importância disso, né? Então, meus irmãos, com essa reflexão, encerramos nosso encontro com o Evangelho e agora vamos nos preparar para dar continuidade ao nosso trabalho, onde passaremos para nosso palestrante,
né, da doutrina dessa tarde. Antes, quero dar alguns avisos, né, antes da nossa prece. Eu desejo passar alguns recados, lembrando a todos que continuamos arrecadando mantimentos para as cestas básicas que são distribuídas para 70 famílias, todos no final de semana de cada mês, normalmente nos sábados ou no domingo, né? Ultimamente tem sido aos sábados. Então, contando com a colaboração de todos. Estamos também realizando as obras de reconstrução do nosso muro. Alguns já foram lá, já podem estar acompanhando, né? O muro estava prestes a cair, nós estamos reconstruindo o muro. Temos as nossas obras internas, temos a nossa manutenção rotineira, né? E os gastos costumeiros para mantermos a nossa casa espírita, né? Então, mesmo estando fechada, continuamos, temos gastos, né? Tem que pagar energia, tem que pagar água. Então, gostaríamos de poder contar com a manutenção do pagamento das mensalidades por parte dos associados, né? Já que não temos nenhuma outra fonte de renda, principalmente com o César fechado, sem vendas na livraria, sem um Real do Amor, né? Então, constamos aí com a atualização dos associados, e aqueles que não são associados ainda desejarem se associar, né? Serão bem-vindos, né? Aqueles que estão interessados no estudo do ERJ, que procurem nossos coordenadores, né? E mantenham-se atualizados quanto às novas turmas, né? O Rubem, que é o coordenador, não só ele, mas qualquer um outro da diretoria poderá orientá-los. Então, convido bem a todos a acessarem lá as nossas redes sociais, né? O nosso canal, entre lá, pesquisem, deixem sugestões, para vocês encontrar todas as informações que desejarem, né? O nosso Instagram é César Amor, né? Então, todos são bem-vindos, né? Pesquise lá e deixe o link lá, curta, tá bom? Bem, meus irmãos, então convido a todos, nesse momento, a fazermos uma meditação. Vamos, mais uma vez, fechar nossos olhos, cuidar da nossa respiração. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Vamos criar um clima favorável para recebermos todas as lições que aqui serão trazidas pelo nosso irmão Robson Cunha, o palestrante dessa noite. Amado Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em seu nome. Aqui reunidos para estudarmos o vosso ensinamento, que envolve os nossos corações, que tanta luz traz às nossas mentes e nos leva a pensar e querer agir como homens de bem. Que sigamos alegres e confiantes, por sabermos que vós e nosso Pai nunca irão nos desamparar. Que todos nós, Senhor, o possamos aceitar de braços abertos, da mesma forma possamos acolher no amor e na caridade todos os nossos irmãos que encontram conosco nessa jornada reencarnatória, e possamos aprender a perdoar uns aos outros. O perdão, essa virtude tão importante para a nossa paz, tranquilidade e alegria. Que assim seja. Bom, passa a palestra ao nosso irmão Robson Cunha, que irá fazer a palestra com o tema A Boa Nova, abordagem espírita. Nosso amigo já se encontra na casa, ao vivo. Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Vanderlei. Boa noite a todos. Seja bem-vindo. Que a paz do Mestre Jesus esteja contigo, meu irmão. Que os bons espíritos o acolham, ok? Que assim seja. Melhor, que o seu mentor espiritual te dê todo o suporte necessário para auxiliar nessa missão, tá? Gratidão. Palavra de Deus. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez ao convite, aos dirigentes da casa. A Boa Nova, na perspectiva espírita, é o tema da nossa conversa hoje à noite.
é um tema sempre oportuno. Observemos que a boa nova, na verdade, traz muito, traz Jesus na completude da sua proposta, na totalidade da sua missão. Precisamos ampliar esses horizontes um pouco mais e trazer aqui os trabalhadores de última hora, aqueles que antecederam a vinda do Divino Mestre, que tiveram a incumbência de fazer a transição, que anunciavam, que esperavam e que conviviam num contexto primário, primitivo, trazido, não no Evangelho, mas na Bíblia, no Velho Testamento, que, na verdade, se pudéssemos resumir, seria a história de um povo em busca de um Deus, um povo literalmente perdido, ao léu, desamparado, cujas crenças que os colocavam em movimento eram literalmente fúteis. Precisamos olhar para esse Velho Testamento que retrata uma história em que as pessoas exerciam, de um lado, o poder e do outro, a submissão. O modelo, à época, de relações sociais era punitivo. Uma casta legislava e geralmente, prevalentemente, em interesses próprios. Do outro lado, um conjunto de pessoas subservientes, submissas, amedrontadas, assustadas, inseguras, incapazes de exercitar ou exercer a sua autonomia, não somente pessoal como espiritual, não tinham, na verdade, como escolher um caminho. A vocação do espírito era literalmente silenciada. As leis eram feitas para ser obedecidas. E se não fossem obedecidas, aqueles desobedientes arderiam no fogo do inferno. A relação com o divino, a relação com Deus, era uma relação sacrificial, porquanto se matava e as oferendas eram o sangue dos animais. Os homens, quando lhe interessavam, corriam as famílias a título de impostos, numa cobrança de valores exorbitantes. As pestes eram creditadas à ira divina. Nós tínhamos um Deus raivoso que dialogava com as suas criaturas de uma forma violenta, agressiva e ameaçadora. Então, Moisés se insurge como um líder com o propósito da salvação e de retirar aquele povo de uma vida indigna. É óbvio que o Velho Testamento não termina aqui, mas é emblemático trazê-lo sempre às nossas reflexões,
Porquanto olhar para essa época, para esse período, para essa parte da história, antes da vinda de Jesus, nos mostra mais com clareza o primitivismo em que vivemos até hoje. Lembremos-nos que o Velho Testamento relata uma vida, um cotidiano, um modelo, um padrão de relações sociais do segundo mundo da escala evolutiva. Já estávamos ali no mundo de expiações e provas, já tínhamos ali um intelecto, não era mais um mundo primitivo. Mas trazendo na perspectiva do mundo de expiações e provas, no segundo mundo da escala evolutiva, o Velho Testamento relata o primitivismo desse segundo mundo. Sabemos pela doutrina espírita, pela luz que nos iluminam os espíritos elevados, que doam suas energias psíquicas para nos trazer informações. Gratidão aos médiuns, que são os porta-vozes dessas informações, desses conteúdos que nos ajudam a nos edificarmos. Que aquele mundo, na verdade, era um mundo primitivo dentro desse mundo de expiações e provas. Entendemos como mundo primitivo aquele que era unicamente, exclusivamente instintivo, onde não havia uma linguagem, onde apenas fugíamos dos predadores e predávamos também por conta de assegurarmos a sobrevivência nos alimentando. É aquele mundo onde, pela primeira vez, o fogo foi descoberto. Ali sim, primitivo. Não tinha intelecto. Por isso, nós chamamos as obras da codificação de obras básicas, porque é o primeiro conjunto de livros que nos foi enviado, porque é a primeira vez que nós somos capazes, ou estamos capacitados a compreender o que estiver escrito. Então, obras básicas, basilares. E essas obras básicas não são complexas, elas estão como os primeiros livros do segundo mundo da escala evolutiva, o mundo de expiações e provas, onde o mal prevalece, como foi dito no preâmbulo dessa nossa conversa. Um mundo de lágrimas, né? Um mundo de dores, de sofrimentos, um mundo de ranger de dentes, um mundo de lobos em pele de cordeiro. Ninguém nos disse que seria fácil. Jesus não disse isso. Pelo contrário, né? Carrega a tua cruz e segue-me. Eu venci o mundo, né? E não vencer o mundo passivamente. Mas esse Velho Testamento ele é emblemático para que vejamos Jesus Cristo e o seu propósito, e a razão da sua missão, e o que ele trouxe, não só nas palavras, como nos atos, no comportamento, no silêncio, nas lágrimas, nas relações com a sua família biológica. O Velho Testamento é emblemático, porquanto ele está lá pertinho da Gênesis, onde o ser humano, pela mitologia cristã, adquiriu a consciência, trazida, pasmem, pela serpente, porque a consciência nasce quando a segunda informação oposta nos é chegada. Nós vivíamos somente no bem, na bondade, andávamos literalmente nus. Até que a serpente nos faz comer o fruto do pecado, falo aqui pela mitologia cristã, trazendo figuras simbólicas dessa mitologia,
E a partir daí é que a maldade, ou seja, o polo negativo da bondade, do bom, nos é dado ao conhecimento. Pronto, a partir daí a humanidade ela caminha por si mesma, né? E depois disso nós entramos no mundo do Velho Testamento, com todo o seu contexto, com as suas conjecturas, com as suas características, peculiaridades, em que encontravam seres humanos na sua incipiência, desamparados, e com esperança, né, de tudo se ajeitar, como diz o poeta. Ponto para o Velho Testamento. Agora nós vamos voltar mais um pouquinho no tempo, porque assim, vamos dividir a história aqui em alguns paradigmas. Paradigmas, na verdade, são modelos de resposta. É da humanidade um conjunto de perguntas que não se calam nunca, né? De onde vim, para onde vou, quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui? Essas perguntas, elas são milenares. E o primeiro paradigma de resposta veio pela religião. A religião judaica data, antropologicamente, de 4.500 a 5.000 anos. Lógico que não são números cirúrgicos, pode ir até um pouco mais. Mas a religião, ela não foi, enquanto paradigma, suficientemente capaz para dar essas respostas à humanidade. De onde vim? Para onde vou? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Vem o segundo paradigma, que, na verdade, é a mitologia. Quando os seres humanos tinham as suas questões e que não tinham resposta, criavam deuses. E como deuses, capazes de qualquer coisa, até mesmo daquilo que a lógica não explica. A exemplo do Sol, que o deus Hélio pegava aquela bola de fogo na sua carruagem e levava do Ocidente para o Oriente. Até que ele apagava para que houvesse o descanso, né? Então, assim, as respostas eram criadas, né, a partir dos deuses, mas também não respondia às perguntas, né? Diz muito, e a psicologia faz uso da mitologia, porquanto arquétipos em nós, né, que, digamos que, reproduzem comportamentos universais, né? Tem uma parte da nossa psique, do nosso comportamento, da nossa forma de expressar, que decorrem disso aí. Mas vamos para o terceiro paradigma, que foi a filosofia. E na sua dialética maêutica também não foi capaz de, por si, trazer todas as respostas, né? Até que vem a doutrina espírita prometida por Jesus e que Fenelon diz que Jesus não esqueceu por 1.800 anos de mandar a consolação prometida, mas ele esperava que um outro paradigma estivesse robusto para explicar a doutrina espírita, para explicar a consolação, que seria a ciência através da quântica, da física moderna, né, que já explica. A Boa Nova está associada a esse paradigma, a essa física moderna. Porquanto Jesus traz uma proposta totalmente diferente. Joana de Ângeles, ela acentua que Jesus não era, como muitos acreditam, incausal ou sem causa, um mero espírito que foi colocado na Terra para que atendesse a esse propósito, um espírito imaculado, né? Invulnerável. Mas não, ele veio como todos nós, criaturas do mesmo Criador, se vestiu naquele corpo, porque somente o corpo traz um conjunto sensório que expressa as vontades do espírito
e que sentem, né, a dor e que levam essa dor também de volta para o Espírito, e aí que o Espírito se educa. Não que Jesus ainda precisasse de ser educado, Jesus, Espírito elevado, como diz Emmanuel, no livro Consolador, na resposta à questão, se não me engano, 323, ele diz que o processo de Jesus já há cessado, ele não tinha mais nada que evoluir, ele estava aqui literalmente como um missionário. Então, esse missionário que diante de tanta catástrofe, diante de tanta tragédia, diante de tanta sucumbência, diante de tantos desastres, onde os direitos humanos não existiam, onde os indivíduos eram completamente vilipendiados, desrespeitados, onde, na verdade, não havia Deus. Não havia Deus. Havia medo. Havia medo, intranquilidade. Porque os deuses eram aqueles poderosos que legislavam de acordo com as suas conveniências e que impunham obediência. Eram aqueles que, como diz o Gamba, podiam deixar viver e podiam mandar matar. Era assim que se vivia no Velho Testamento, né? Mas do jeito que a humanidade estava, não podia continuar. E Jesus traz a marca do Espírito, a marca da existência do Espírito. Ali, ele mostra para a humanidade que existe alguma coisa para além do humano, para além da matéria, para além do corpo físico, que não era simplesmente assim, que ninguém tinha o direito de se apropriar de um mundo e implementar uma política separatista, nós e eles. Nós, poderosos, eles, os necessitados, eles, os mais frágeis, eles, os submissos. Já estava demais. Então vem Jesus. Boa Nova, na verdade, é tudo aquilo que não era sabido antes. Boa Nova é trazida não pela Bíblia, mas pelo Evangelho, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Marcos, Mateus, Lucas e João, os 4 evangelistas. A gente ainda ouve muitas vezes que o livro dos espíritas é o Evangelho segundo o Espiritismo, e que a Bíblia é dos evangélicos, é dos católicos, é de outros religiosos. É um ledo engano pensar assim, né? A Bíblia é um livro sagrado, porquanto traz não somente uma história, mas traz uma proposta. Uma proposta primeira de enxergar o ser humano na sua essência, na sua natureza. Através de uma linguagem mitológica, mas não conflitante e não inválida por conta disso. A Bíblia deve ser um livro visitado, estudado com frequência. O Evangelho segundo o Espiritismo, acredito que muitos já terão observado, só traz partes do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. O Evangelho segundo o Espiritismo só traz aquilo
que nas palavras dos evangelistas, o que foi trazido por Jesus poderia suscitar dúvidas ou abrir caminhos para aqueles indivíduos mais literais de compreender ou incorporar em si literalmente as palavras do mestre. Aí os espíritos disseram, não, vamos explicar isso aqui. Quando Jesus falava muito claramente, nitidamente, quando ele falava de amor, e que era claro e facilmente compreendido, os espíritos não trouxeram para a consolação, não trouxeram para o evangelho, segundo o espiritismo. Então, no evangelho segundo o espiritismo, tem extratos do evangelho, e que esses extratos trazem as passagens em que as palavras do mestre poderiam suscitar dúvidas. A palavra é trazida, explicada, e simplesmente vem a outra parte, que é a orientação dos espíritos. E não são poucas as passagens em que os espíritos dizem, se fôssemos compreender exatamente ao pé da letra o que, né, Jesus disse, mas é óbvio que não, quando Jesus falou isso, ele dizia isso, ele propunha isso. Então, assim, temos aí o Velho Testamento, temos os diversos paradigmas que tentavam responder às questões da natureza humana, né, e que não conseguiram. Nós temos aí uma física quântica, a física moderna, que é o mais recente paradigma. A ciência, como diz Divaldo Franco, que em 10 anos, na década do cérebro, descobriu mais do que em 600 anos, palavras de Divaldo. Essa física quântica, que é o novo paradigma, traz literalmente aquilo que Jesus falava para os laboratórios, a exemplo de tudo é possível para aquele que crê. Hoje nós já sabemos, com o avanço tecnológico, qual é a fisiologia cerebral quando cremos, quando temos fé, quando oramos. A gente sabe a magnitude e a intensidade das sinapses, em que região do cérebro essas sinapses se apresentam mais nítidas, mais efetivas, a partir da ciência. Vamos deixar a ciência um pouquinho de lado. Eu trouxe para a gente olhar para a Boa Nova com a importância que ela tem, e que não é somente uma apologia, né, pelas vias da fé, né, pelas vias da fé filosófica, mas ainda uma apologia ao bem, à transformação humana, à evolução espiritual pelas vias da fé científica, né? E ciência não conflita com espiritualidade, porque a espiritualidade traz a compreensão das leis naturais, e a ciência apenas explica as leis naturais. Então, a espiritualidade e a ciência têm como objeto a mesma coisa, a mesma lei. Não tem duas leis, né? As leis da física quântica, trazidas pela ciência, e as leis naturais divinas. Não, é uma só. A ciência só explica. E hoje ela já está capacitada a explicar, né? Por conta do avanço tecnológico, que não foi suficiente para esse enfrentamento da pandemia, mas é uma outra história, e também é das leis naturais, né? Esse vírus que pegou a humanidade despreparadíssima, né? Mas, assim, esse vírus que pegou a humanidade despreparadíssima, que em 3 meses pegou o globo terrestre, foi não semelhante, mas eventos, fenômenos naturais que aconteceram também e que são discorridos no Velho Testamento, né? E que se atribuíam a Deus naquela época. E isso vai até o século XVII, porque não tinha ciência, não tinha tecnologia, não se via o vírus, né?
Não tinha equipamento, não tinha microscópio. A humanidade, ela muda e consegue explicar algumas coisas a partir da evolução científica, né? Da evolução que traz a evolução tecnológica. Jesus aparece, vem missionário, por conta do desespero causado pelo modelo de vida da época trazida no Velho Testamento. E ele vem, se indigna e não se conforma e traz a boa nova. É como se ele dissesse assim: humanos, vocês são humanos. Olha, vocês são criaturas do mesmo Criador, vocês são irmãos no Pai. Vocês são companheiros de viagem, não tem ninguém pior nem melhor do que o outro. Nada aqui é de ninguém, tudo aqui é transitório, efêmero, passageiro. Vocês estão muito apegados às coisas da matéria. Vocês oferecem a Deus corpos mortos. Não é isso, não passa por aí, não é o caminho que leva a Deus, né? Ninguém verá o Pai se não passar por mim. E eu vos trago uma novidade, eu vos trago informações balizadoras dos seus próximos comportamentos, né, e que devem pautar as suas relações, porque do jeito que está, só tem dois sofrimentos, não tem evolução, né? Ninguém cresce. Jesus veio com essa proposta, mas ele obedeceu a leis dos homens, ele não infringiu a leis dos homens, ele foi um revolucionário na proposta, porque era uma verdadeira revolução apresentar corajosamente como proposta um método educativo da humanidade que conflitava com o método punitivo. Hoje a terapia cognitiva comportamental explica muito bem isso. Não é pelas vias da punição que conseguiremos um comportamento adequado do sujeito, da criança, do adulto. Não é por aí, não funciona dessa forma. Né? E Jesus estava dizendo isso, não é por aí. As nossas relações precisam ser pautadas no bem. É preciso se entender que os humanos têm direitos, e não são direitos emanados, assegurados pela lei dos homens, não, são direitos naturais. E o primeiro deles é a oportunidade evolutiva. Mas ele ali, naquela Boa Nova, deixou muito para dizer depois, né? Porque a humanidade ainda não estava pronta para receber a consolação. E saibamos que a essência da consolação, o coração da consolação, está na imortalidade da alma. Jesus, quando se referia a vos hei de enviar o Consolador, aquele que traria a consolação. E a consolação está na informação de que a alma não morre, que é crucial para modelarmos a nossa vida. Porque se tínhamos pressa de viver, nós precisamos entender, não, calma, se eu não estudar tudo o que eu quero agora, eu terei tempo. Se eu não ler todos os livros, do mesmo jeito, né? O meu tempo se estendeu um pouco mais, né? Vejam que essa extensão do tempo, Jesus nos traz como um alerta para dizer, olha, não adianta querer também evoluir por todas as vias rapidamente, porque não é assim que funciona, né? E Jesus trazia um método revolucionário, porque o modelo de relações sociais pautados na punição traz dois tipos de sujeito, duas categorias, né? Se tem punição, não tem igualdade. Então, tem uma casta poderosa, aquela que pune, e tem uma casta fragilizada, vulnerável, que é aquela que recebe a punição. Essas eram as relações. E Jesus dizia, e nem os apóstolos tinham segurança. Ouviam Jesus dizer, dá a tua face esquerda quando baterem a sua direita. O Pedro mesmo dizia, não, eu não vou fazer isso, porque é literalmente uma apologia à violência, né? Mas como, mestres, eu vou simplesmente dar a minha túnica
se eu também vou sentir frio, né? E Jesus chorava. Jesus obedecia, e a frase dita por ele, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, ele veio e respeitou as leis humanas. Tanto que ele respeitou o julgamento. Não vamos entrar no mérito daquele julgamento, nem no ato de se lavar as mãos. Não vamos entrar no mérito aqui. Mas Jesus se submeteu. Mas Jesus se submeteu à lei dos homens não passivamente, né? Senão ativamente. Ele obedecia às leis dos homens, mas ele seguia as leis naturais. Prova disso é que, caçado por seus algozes, por seus perseguidores, que acompanhavam os passos de Jesus, com o propósito de pegá-lo, de flagrá-lo infringindo uma lei, para que ele pudesse ser capturado, preso, né? Já que ele incomodava as elites do poder, ele era perseguido. E quando ele operava os, entre aspas, milagres, que hoje a ciência explica, né? Milagre é aquilo que nós chamamos quando não sabemos que a ciência já explica, né? Então, assim, no sábado, os fariseus diziam, mas é lícito curar no sábado? Aí Jesus dizia, o homem é senhor até dos sábados. E os fariseus perguntavam, mas é lícito dar de comer, matar a fome nos sábados? O homem é senhor até dos sábados. Então, Jesus reconhecia as leis humanas, não veio infringir essas leis, mas ele também não se deixou calar. É aí que ele traz a boa nova. Olha, tem algo para além do que se oferece. Tem algo acima daquilo que está posto aqui para vocês. Tem algo de outra ordem, mais superior, né? E colocava no seu comportamento, colocava nas suas preleções, e o mais significativo da Boa Nova, que condensa muito, é o Sermão da Montanha, que está lá em Lucas 6 e Mateus 5, me parece, né? Onde ele traz praticamente as leis naturais, né? Onde ele traz as bem-aventuranças, e que nós precisamos olhar quem são esses bem-aventurados, e nos ver e nos comparar, sim, com os bem-aventurados trazidos por Jesus, né? Então, a Boa Nova, ela é o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele traz a história de um povo em busca de um Deus. Para a psicologia analítica, nós temos um self estruturante que liga o inconsciente ao consciente. Esse self estruturante é a essência divina, né, de onde viemos e para onde voltaremos, e é aquela que nos chama quando nós nos desviamos, e por isso que buscávamos, da natureza humana, em todos os tempos, até nos períodos recônditos do primitivo, até as pessoas eram enterradas em modo fetal por questões religiosas, na esperança inconsciente, mas latente, de uma vida, né, depois da morte, de alguma coisa transcender aquilo ali, né? Então, lidava-se com as leis emanadas do poder, e Jesus vem apresentar as leis naturais, as leis divinas, né? Ele figura a proposta dele, figura mesmo a proposta dele no que ele chamava de reino de Deus, né? O meu reino não é deste mundo, é de outra ordem, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, processo evolutivo, gradativo, a doutrina espírita já nos explica, né?
Ninguém verá o Pai se não nascer de novo, no diálogo célebre com Nicodemos, né? A doutrina espírita explica o processo reencarnatório, as vidas sucessivas. E já sabemos também, pela doutrina espírita, o que a Boa Nova nos traz, como o nascer de novo, né? A evolução espiritual, a evolução moral, a evolução psicológica, já que para a veneranda Joana de Ângeles, espírito, mente e psique é uma instância só, é uma única instância, né? E a evolução moral trazida na doutrina, ela é a mesma evolução psicológica, né? Evolução psíquica. Então, assim, passa literalmente por tudo aquilo que Jesus nos trouxe, e emblematicamente na figuração do reino de Deus. Mas era uma proposta tão inusitada, uma proposta tão revolucionária, vamos fazer um parênteses aqui, revolucionária não está associada à violência, à implementação das ideias pelas vias da agressão, da agressividade, da violência. Revolucionária, porquanto nova, boa nova. Revolucionária, porque não trazia nada do que já existia. Revolucionária, porque tudo era novo na proposta de Jesus. Revolucionária, porque feria o status quo, feria o que estava posto, feria o padrão, feria, na verdade, era um contraste, conflitava, era uma proposta de uma outra ordem. Então, Jesus nos traz o reino de Deus, e os próprios discípulos também não acreditavam, não compreendiam que proposta de reino de Deus é aquela. O Pedro, ele vai buscar um militar e apresenta a Jesus: olha, Senhor, ele pode muito contribuir com a construção desse reino que você tanto deseja, porque ele é militar e tem uma posição elevada, e ele manda e os soldados obedecem. Então, ele pode servir para ajudar que o reino que você quer construir aconteça numa velocidade maior, porque ele vai mandar em todo mundo, e todo mundo que estiver construindo o seu reino vai obedecer. Jesus chorava. O próprio Pedro ainda insiste e diz: olha, eu consegui um capitalista aqui, ele é rico, tem dinheiro demais. E ele só não quer que o nome dele seja divulgado, né? Mas ele está disposto a financiar a sua obra, o seu reino, né? E Jesus literalmente chorava. Então, assim, era tão nova que até os próprios discípulos que conviviam com Jesus não acreditavam nisso, né? Mas a boa nova trazida por Jesus, que modifica basicamente o modelo de relações humanas, né? E que traz uma apologia ao fino trato, ao respeito, ao amor, à caridade, à troca, que faz uma apologia à não violência, à compreensão, ao perdão, à capacidade de olhar o outro como próximo, como irmão, a Boa Nova, que traz revolucionariamente a proposta de amai os teus inimigos, porque nenhum valor tem amar os seus amigos, aos que lhe fazem bem, nenhum mérito tem aquele que só ama o que lhe dá, né? Então, amai os seus inimigos era alguma coisa incompreensível para a época. 2000 anos. Jesus ecoa na nossa consciência a todo instante. Mas, mesmo assim, encontramos dificuldades de amar aquele que nos fazem mal. Ainda assim, nós deixamos a nossa raiva, que é uma emoção primária,
instalada pelo Criador nos primeiros anos de vida, que assegura a sobrevivência, que tem uma propriedade de assegurar essa sobrevivência, ainda assim, hoje, nós deixamos essa raiva ficar mais robusta, né? E se transformar em ódio. Ainda hoje, nós não paramos no ódio. Nós deixamos esse ódio continuar engordando e desenvolver o sentimento de vingança. E não para por aí. Nós, muitas vezes, exercemos essa vingança com as próprias mãos. E pior, consciencialmente, nós nos convencemos por um ego patológico, adoecido, infantil, que temos o direito, porque foi o outro que deu motivo a isso. Ainda hoje, eu pergunto mesmo, qual é a diferença? Porque no Velho Testamento, antes de Jesus, nós tínhamos uma lei de talião, olho por olho, dente por dente. Mas qual é a diferença para hoje? Será que essa máxima ficou por lá? Será que Jesus realmente, nas suas palavras, fez com que a humanidade compreendesse e abandonasse esse olho por olho, dente por dente? Eu ainda ouço o talião aí nas esquinas das ruas, quando a gente diz assim, eu tenho certeza que a lembrança e a memória de muitos que estão nos ouvindo e nos assistindo vão completar essa frase. Quem tem com que me pague, é isso mesmo que você pensou. Quem tem com que me pague, nada me deve, né? Então, qual é a diferença de quem tem com que me pague para olho por olho? Nenhuma. É só uma construção frasal. É só uma questão metafórica, né? Não é nem gramatical, porque gramaticalmente é a mesma coisa, dois períodos aí. Né? Olho por olho, dente por dente, quem tem com que me pague, nada me deve, né? Eu vou encontrá-lo depois da curva, né? Lá na frente a gente se encontra de novo. Então, assim, não que a proposta de Jesus seja estéril, mas o próprio Jesus já previa isso, porque quando Nicodemos inquietava-se e queria compreender alguma coisa mais e procurou o mestre, Jesus me explica como é isso de evoluir, como é isso de crescimento. E Jesus diz, ninguém verá o Pai se não nascer de novo. E diz, e responde novamente de uma forma semelhante, ninguém verá o Pai se não nascer da água, trazendo ali a proposta da reencarnação e que Nicodemos não compreendia, mas os apóstolos, os evangelistas não trouxeram tudo. Amélia Rodrigues diz o que acontece depois, Nicodemos não se convence, dá as costas a Jesus e sai. Jesus não saía atrás dele adulando, não, volte aqui, deixa eu lhe explicar direito, eu faço questão que você entenda, compreenda, calma, volte aqui. Não, Jesus sabia. Porque ele mesmo dizia, eu trago para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. O que Jesus queria dizer com isso? Que a boa nova não era para todo mundo, muito embora fosse para todo mundo. Percebem? Compliquei? Então, não era para todo mundo, porque só chegaria nas pessoas que tivessem um grau evolutivo minimamente capaz de receber. Mas era para todo mundo. Por quê? Porque era para a humanidade. Não era para alguns. Jesus deixou uma mensagem que ecoa. Muitos passaram por ele depois. Não vamos relacionar aqui. Mas muitos espíritos elevadíssimos, iluminadíssimos. Mas Jesus ecoa até hoje. E Jesus tem uma palavra que pode-se dizer universal. Universal. Alcança a todos os povos. É lógico que nem todos aderem, mas sabem. Mas leram, mas têm informações.
mas ainda não processam. Os judeus, eles ficam com o Velho Testamento, não reconhecem a vinda de Jesus. Mas merece todo o nosso respeito, e não é nem que mereçam, são humanos, são as convicções, né? Quem sabe também se nós estamos certos? A verdade é alguma coisa dinâmica, que é atualizada a todo instante. Nós jamais teremos aqui a proposta de, ainda que estudiosos e pesquisadores, de trazer absolutamente nada como verdade, senão como a nossa melhor hipótese para hoje, dia 13 de abril de 2021, às 20 horas. Porque o conhecimento, ele é dinâmico, a nossa consciência também, ela é dinâmica, a nossa psique também é dinâmica. E muitas vezes a gente hoje não enxerga aquilo que está diante de nós, nós não enxergamos, como muitos não enxergam a palavra de Jesus, aqueles ensinamentos, e como muitos não enxergam a doutrina espírita, muito embora seja universal, seja para todos. Mas nem todos concordam. E nós estamos todos certos, e nós estamos todos errados, porquanto não existe certo nem errado. Se os próprios discípulos não tiveram o discernimento de compreender, olha, os discípulos conviviam com Jesus e eram impactados pela energia silenciosa do Mestre. Eles pertenciam a um quanto de energia e, literalmente, tinham suas psiques influenciadas por isso também. Eles viviam banhados no perfume espiritual de Jesus. Mas veja que a natureza, eu digo natureza, as leis naturais, não impõe a ninguém, não transforma ninguém, não capacita ninguém, não modifica ninguém para que esse alguém venha antes do seu tempo, compreender alguma coisa. Não, é tudo no seu tempo. E não tem nada antes do tempo nem depois do tempo. Né? Como também ninguém passa na vida da gente por mais tempo, nem menos tempo do que aquele tempo estritamente necessário para troca. Para troca, porque nós evoluímos espiritualmente, Jesus nos mostrou isso na Boa Nova, individualmente, Jesus se recolhia aos montes, né? Em caminho de si mesmo, dialogava com o Pai, lidava com os seus conflitos, com as suas incertezas, buscava a força, se recolhia em si mesmo, porque a força está dentro de nós. Não vamos pensar que vamos ao centro espírita buscar Deus, de jeito nenhum. E o vírus está nos mostrando isso, né? Muitas vezes o nosso alcance é infinitamente maior do que aquele que nos deslocávamos fisicamente. Percebe? Nós vamos levar o Deus que já está em nós. Nós vamos levar para os templos o Deus que já está em nós. Não vamos buscar Deus nos templos. Olha só, se Deus estivesse unicamente nos templos, e a Boa Nova nos mostra isso, né? Estávamos perdidos hoje porque os templos estão fechados. E é preciso que ouçamos da Boa Nova. É lógico que esse tempo que temos não é bastante para um estudo ou para iluminar a riqueza trazida pela Boa Nova, mas vamos olhar que a proposta de Jesus era a construção do reino de Deus dentro de nós mesmos. Não bastou? Não. Aí, hoje, a natureza briga com o ser humano, né? Não está uma briga danada aí? A natureza está brigando com o ser humano. Olha, volte para dentro de você, entende? Já que a gente não ouviu, porque não tínhamos ouvidos de ouvir, a natureza está aí, colocando todo mundo para dentro de si mesmo.
né? Então, assim, a Boa Nova trazida por Jesus foi uma proposta de um modelo diferente daquele com o qual as pessoas se relacionavam, né? Então, nós precisamos das relações, porque somos seres gregários, somos seres sociais, nós não somos frutos do meio, jamais, muitos de nós aprendemos isso na escola, mas também os nossos professores não estavam errados, era a melhor hipótese daquele momento, né, que nós somos frutos do meio, mas nós não somos. Nós somos seres conscienciais, capazes, por termos consciência, de discriminar, de diferenciar, de julgar, de escolher e de decidir, né? Ainda que estejamos em ambientes favoráveis ao desvio moral, mas ainda assim podemos transgredir, e Jesus mostrou isso na Boa Nova, né? Porquanto ele entendia e respeitava as leis dos homens, mas não deixava de trazer e implementar as leis de Deus serenamente. A lei dos homens dizia, a mulher não é permitido estar no meio dos homens, né? É por isso que aquela que sangrava chegou a Jesus rastejando. Por que rastejando? Porque estava abaixo, ela tinha que se colocar abaixo do olhar dos homens, não podia ser vista. Alguém tocou as minhas vestes, fui eu, Senhor. Né? Essa mulher, ela foi ali rastejando, ela não podia caminhando, ela não teria passado, os homens não teriam deixado ela passar. E ela se rastejou por isso. E Jesus recebeu, transgrediu a lei dos homens ali. Por quê? Primeiro as leis naturais. Primeiro as leis de uma ordem superior. Essas leis são de vocês, mas são equivocadas. Saberão vocês um dia. Eu não vou aqui brigar nem discutir com vocês, não, mas também não deixo de atender ela. Né? A prostituta será apredejada, adúltera, né? Aí Jesus, era a lei dos homens. Jesus não apedrejou ninguém, não se juntou a eles. E ficou ali quietinho. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Então, ele considerou a lei dos homens, ele compreendeu a lei dos homens, ele sabia que aquelas leis dos homens emanavam de homens primitivos, primaristas ainda, e compreendia. Ele compreendia seus próprios discípulos, que eram incompreensivos. Ele poderia, como qualquer técnico, pela lógica humana, cartesiana, substituir, ok, você não vai dar não a sua face direita quando ele bater a esquerda, essa é a minha proposta, você não concorda? Então, com licença. Mas não, ele chorava, porque a humanidade era assim. Aqueles discípulos eram representantes da humanidade, né? Ele não queria ninguém com conhecimento, ninguém contaminado. Ele arregimentava os seus a partir da praia, colônia de pescadores, aqueles que estavam em contato direto com a natureza, né, com o mar, que é a água que renova, tá? Simbolicamente para a psicologia. Então, essa é a Boa Nova, explicada pelos Espíritos, porque os Espíritos tentam nos trazer aquilo que os nossos olhos ainda não veem, né? E hoje, a física quântica, ela complementa tudo aquilo. Olha, obras basilares, não vamos nos esquecer disso. Eu sei, tem muitos que dizem, eu já ouvi, eu estou lendo pela 5ª vez O Céu e o Inferno. Ok, né? Eu sugiro que vamos entender que são obras básicas e que a gente precisa visitar os elos doutrinários, né? Nós temos um livro que com fundamentação científica mostra a reencarnação. Desculpe, eu acho que nenhum palestrante fez isso até hoje, mas eu não me incomodo não de quebrar protocolos, né? Sempre que for para o bem. Mas a explicação científica para a reencarnação, a imortalidade, as experiências de quase morte. Olha só, quem diria as explicações científicas, né? Da Boa Nova, as explicações científicas da Boa Nova. Então, nós precisamos ir mais um pouquinho adiante, né?
A Física da Alma. É um livro fascinante, excelente, de cunho científico, que explica a boa nova de Jesus, que explica o que a doutrina espírita nos trouxe como consolação. E nos mostra que aquilo que foi trazido pela boa nova do Divino Mestre e pela consolação pelos espíritos elevados, né, categorizado, classificado incansavelmente por Kardec, né, e tinha que ser ele, porque era cético, cético aquele que não se deixa convencer com facilidade, discutiu até com o espírito de verdade, não se conteve, né? Obras Póstumas tem uma passagem muito interessante, quando ele dialoga, ele insiste, e o espírito de verdade é o que tem para o momento e vamos trabalhar, né? Não, mas você não já passou por aqui em alguma época da humanidade? Eu já lhe disse que isso lhe basta. Não, mas eu quero saber. É belíssimo aquilo, sabe? Kardec, ele não se continha, era um homem de ciência que se tornou espírita. O doutor Bezerra de Menezes, homem de ciência que enveredou pelo espiritismo. Leon Denis, um homem de ciência que enveredou para a doutrina espírita, para o espiritismo, né? Então veja que é uma coisa só. E Jesus faz essa conexão das leis naturais, né? Trazendo como boa nova. E quando ele diz, usei de enviar o Consolador, ele estava nos dizendo lá na frente, quando a ciência evoluir, vocês verão o que eu estou dizendo. Mas como o segundo mundo da escala evolutiva tem uma lógica cartesiana, vocês precisarão da ciência. É por isso que eu não vou dizer nada a vocês agora, por mais curioso que vocês estejam. Mas vocês não vão compreender. Deixa a ciência ir evoluindo, porque vocês acreditarão mais na ciência do que em mim, dizia Jesus nas entrelinhas, né? Porque, como diz a veneranda, a nossa fé filosófica é fraca, né? É aquela coisa... observe o que é a consciência. É um caso científico. Alguém que, por vias, acreditava, ele teve um diagnóstico de verrugas nos 2 braços, e ele acreditava que podia curar, e se curou da verruga do braço direito. Aí, quando mostrou ao médico, o médico se estarreceu e disse, como pode? Impossível isso, porque não é verruga. Isso é uma dermatite incurável. Ele tentou curar o braço esquerdo e não conseguiu mais. Por quê? Porque acreditou no que o médico disse. Enquanto ele não tinha essa informação, ele atendia e representava o que Jesus trouxe na Boa Nova. Tudo é possível para aquele que crê. Ó, homens de pouca fé, até quando me tereis? E nós somos senhores não só do sábado, nós somos senhores de nós mesmos. Capazes de tudo, porque quando Jesus disse, podeis fazer até mais do que eu faço, podeis fazer tudo, tudo é possível para quem crê, nesse tudo está tudo. No Velho Testamento, não se acreditava nisso. Se acreditava somente na obediência. Eu não sei porquê, não faz sentido para mim, mas eu tenho que renunciar à minha alma, ao meu espírito, à minha vocação, às minhas pulsões, porque eu tenho que recalcar, constringir, conter os meus desejos, as minhas vontades. Porque senão serei punido. Era assim que os seres viviam no Velho Testamento. E Jesus diz, não, ouça-se, né? Você tem poderes, você tem capacidades, você tem recursos, sois feito à imagem divina, à imagem e semelhança de Deus, né? Então tudo é possível. Mas nós estamos num processo evolutivo, e nós temos os nossos conflitos, e é bom que tenhamos, agora nós precisamos ter consciência disso. Nós ainda talvez não tenhamos um terreno sólido para construir o reino de Deus nos nossos corações. É como disse Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. É essa consciência que nós precisamos ter. E nos afirmarmos para bebermos dessa boa nova, que para bebermos da boa nova, nós não podemos somente nos limitar ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos ler e reler, né? E a proposta
de quando fazemos o evangelho no lar. Eu sei que tem orientações que dizem, vamos aí agora interpretar a proposta, é fazermos, naquele momento, uma reflexão comparativa. A proposta do Evangelho é essa. Como eu estou em relação a essa proposta? Quais as dificuldades que eu sinto? Né? Aonde é que eu sinto essa dificuldade em mim? O que dificulta a minha transformação? Transformação é uma palavra que modifica o comportamento através de uma ação, não passivamente, né? O que dificulta a minha ação de me transformar? São essas reflexões que a gente precisa fazer. Então, eu espero, na verdade, que tenhamos atendido ao propósito do centro para essa problematização da boa nova de Jesus, trazida no Novo Testamento pelos 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João, entendendo que os espíritos do alto trouxeram na codificação no Evangelho segundo o Espiritismo extratos onde Jesus falava por metáforas, por palavras, né, por parábolas que poderiam suscitar dúvidas, mas que precisamos ler e reler e reler e reler também o Evangelho, mas que a Boa Nova não se explica também. Nós temos elos doutrinários trazidos por espíritos elevados, cada um especialista na causa que abraça, que também precisam ser visitados, porque a Boa Nova foi trazida, mas as interpretações, as análises, as ilações, as conjecturas são feitas, as reflexões são realizadas pelos livros dos elos doutrinários. Então, assim, a nossa literatura, ela precisa ser ampliada, né? Entendemos ali como a primeira colocação de Jesus, mas como era uma proposta revolucionária, como encontra o nosso espírito ainda em processo evolutivo, não santificado, mas seremos, né? Nós precisamos estudar. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um e que o Senhor Jesus se incumba de irrigar para que essa semente venha dar bons frutos. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Robson. Excelente palestra. É um presente que você nos trouxe essa noite, né? Com tanta riqueza de informações. Né? Jesus abençoe. Ter informação e não processar é o mesmo que colocar a candeia debaixo do alqueire, né? Assim eu acredito. Com certeza. Bem, né? Então, tenha uma boa noite, tá? Volte sempre, tá? A casa está de porta aberta a receber, tá bom? Renova a minha gratidão, Vanderlei. Agradeço aos dirigentes da casa. Muita paz, luz para todos nós. Bem, meus irmãos, chegamos ao momento final do nosso encontro de hoje. Convido a todos para a nossa prece de encerramento. Djomar coloque um fundo musical. Fechemos nossos olhos. Pensemos na figura meiga e amiga de nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos a Ele os nossos pensamentos, as nossas intenções, em agradecimento por aqui de estarmos reunidos em mais uma noite de terça-feira, em seu nome, Senhor. Compartilhando das maravilhas da doutrina dos Espíritos, a doutrina que nos esclarece, que nos ampara, que nos consola, que nos traz momentos tão difíceis, Senhor, mas alivia nossas dores, as nossas preocupações. Elevamos os nossos pensamentos a Ti, Senhor, em agradecimento à nossa família, ao nosso trabalho, ao pão de cada dia, a oportunidade fabulosa, Senhor, da reencarnação, processo esse que pode mesmo que lentamente nos levar a tão sonhada melhora íntima. Ampara-nos, Senhor,
Ampara-nos. Ampara todos os doentes, todos os sofridos, todos os esquecidos da sorte. Mestre amigo, aqueles que ainda não te conhecem, que possam receber de ti, Senhor, uma fagulha do teu amor divino, aquele amor que enche corações desamparados de esperança, corações desalentados de sofrimento, que eles possam, mestre amigo, entender que um futuro melhor a cada um de nós está reservado, Senhor. Mais importante que entendamos, que façamos a nossa parte, que nos envolvamos em bons ensinamentos, em boas atitudes, em bons pensamentos. Te pedimos, mestre, querido e amigo, renove em nós o propósito do bem, Senhor. Necessitados que somos desse trabalho de reconhecimento, de ajuda ao próximo. Gostaríamos também, mestre amigo, de te pedir, em benefício do nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que o nosso anjo Ismael possa ser ele, Senhor, o detentor dos caminhos que irão direcionar a nossa pátria a dias melhores. Te pedir também, Mestre Jesus, a nossos familiares, amigos, enfim, a todos aqueles que já partiram a pátria espiritual, que possam, cada um deles, Senhor, experimentar os nossos sentimentos, pensamentos, de profunda saudade, de profundo respeito. Que a sua equipe espiritual possa alcançar a cada um deles dentro da sua proposta de merecimento. Por fim, mestre, te pedimos, em benefício de nós mesmos, necessitados que somos ainda da tua misericórdia divina, já que conhece as nossas dificuldades individuais, as nossas mazelas, mas que também reconhece, Senhor, a vontade interna e verdadeira de modificação de cada um de nós. Ampara-nos, Senhor. Esteja conosco durante toda essa semana que se inicia, nos nossos lares, nos nossos grupos de trabalho, nos nossos grupos de estudo. Ampara-nos e fortalece-nos, e que possamos, diante das possibilidades da vida, atendermos com a espiritualidade amiga, a fim de que possamos fazer dos nossos dias melhores e mais felizes. E seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos.